Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre Reiki. Tivemos, antes de ontem, uma data muito especial para quem é reikiano. E eu costumo normalmente colocar alguma coisinha no blog, né? Para relembrar. Agradecer também, principalmente agradecimento. Porém, dessa vez eu fiquei pensando, e o tempo foi passando e lá se foram 2 dias. Mas, pelo menos eu consegui dar um pouco da forma para a minha ideia, né, que eu tinha sobre essa data. Que data foi essa? 15 de agosto marca o nascimento do mestre Mikao Usui. Certo? Marca o nascimento do mestre Mikao Usui. E é sempre importante, acho que a cada ano, a gente relembrar isso e exaltar um pouco o trabalho do mestre Usui, que foi singular, e os reikianos, né? Uma pequena vênia, um pequeno agradecimento ao mestre. Vale a pena, importante. Bom, o mestre Usui, assim, no Japão, a época do mestre Usui no Japão foi complicada, fechada. O imperador Meiji era linha dura. E o Japão tem, por si só, uma história de um certo retraimento à própria cultura japonesa, né? Tem alguns detalhes assim que são um pouco complicados. O mestre Frank Ajava Peter, nos livros dele, principalmente no Isto é Reiki, relata as dificuldades, né? Ele tentou inclusive contato com os descendentes do mestre Usui e não teve sucesso. Ficou uma situação bem complicada, são muito reservados. O mestre Johnny De Carli, do Brasil, também relata algumas visitas dele ao Japão, o contato com alguns japoneses também, com todo um cuidado, com toda uma amabilidade grande, né, nesse contato, nessa aproximação. Então, o Japão tem esse histórico. É da cultura, né, é da cultura japonesa isso. Legal. Mas o que nós temos de interessante, né, e por que eu estou falando nisso? Nós temos de interessante que quando o mestre Usui foi para o Monte Kurama e fez aquela famosa meditação, hoje já é famosa, né? Antigamente não se sabia, que é a meditação da Estrela da Manhã, isso foi ali em março de 22, e teve o processo de iluminação dele, recebeu essa energia que depois ele denominou Reiki, né? E quando ele volta para o mosteiro, o mestre dele orienta que ele use aquela capacidade de cura que ficou muito aflorada em prol das pessoas, né? Não é uma coisa comum, né? Principalmente dentro do budismo, que traz os siddhis, né? São os poderes extras, poderes paranormais que a gente desenvolve, capacidades extrafísicas que a gente desenvolve. Os siddhis, eles não são assim muito considerados, porque eles desviam a pessoa do caminho. As pessoas muitas vezes se deixam levar pelo ego, né? Essas capacidades despertam muito e as pessoas acabam se perdendo um pouquinho na jornada. Mas a orientação que ele recebeu do mestre foi de compartilhar aquilo, e ele abriu uma clínica, né? E começou a atender as pessoas. Ele apenas atendia, ele não ensinava. O Reiki ainda não estava organizado, não havia um sistema para isso. Só que aí aconteceu um evento muito interessante no Japão, muito dolorido também, que foi o Sismo de Kanto. Se eu não me engano, em setembro de 1923. Foi um terremoto que aconteceu em Tóquio, nos arredores. Foi terrível, com proporções muito grandes. E, por ocasião disso, o mestre Usui participou ativamente, atendendo as pessoas, indo nos lugares onde havia acontecido, né, os desmoronamentos, os acidentes todos, e curando as pessoas e aplicando o Reiki, e teve uma atuação destacada nesse momento. Muitas pessoas confundem isso com a visita que o mestre fazia para os pobres, os mendigos, coisa e tal, e que depois eles voltavam e não aproveitavam nada.
Nada a ver. Foi uma situação, um cataclismo seríssimo que esteve no Japão e que o mestre Sui teve uma atuação destacada. Por que eu cito isso? Por quê? Porque nesse momento o mestre Sui fez um movimento que não é comum, a meu ver, no japonês. Foi um movimento de abertura. A partir do momento que ele viu tanto sofrimento, tanta dificuldade das pessoas em acesso à saúde, em acesso à cura, né, acesso a cuidados médicos básicos, ele se decidiu a formalizar o Reiki e ensinar o Reiki. Passar aquele dom que ele havia recebido, aquela bênção que ele havia recebido para as pessoas, para que mais pessoas japonesas, né, mais pessoas do povo pudessem ser atendidas. Nós estamos em 2018, o Brasil aqui tem uma dificuldade imensa com saúde pública. A maioria da população não tem acesso a isso ainda hoje. Naquela época, então, devia ser muito mais complicado. Então, quando aconteceu esse terremoto, o mestre Sui abriu o Reiki e começou a ensinar. E aí começaram a surgir os alunos, começaram a se aproximar, né, pessoas conhecidas dele, os mais diversos lugares do Japão. Ele peregrinava pelo Japão ensinando. Mas teve um segundo momento também muito importante de abertura do mestre Sui. Foi quando ele chamou Sushiro Ayashi e pediu que ele saísse da Gakkai, que era a organização que ele havia criado. Saísse da Gakkai e criasse a organização dele e começasse também a ensinar o Reiki para as pessoas. Então foi um outro momento de abertura muito grande que o mestre Sui ofereceu para a gente, né? Concedendo ao Ayashi essa possibilidade. E o Ayashi criou, né? Ele criou a Ayashi Kenkyukai. Ele criou Ayashi Reiki Kenkyukai, a associação de Reiki do Ayashi, e começou também a atendimentos e a ensinar o Reiki. E aí a gente já sabe, Reikiano já sabe, a Takata se tratou com o Ayashi, e o Ayashi também não deve ter sido uma mera escolha, né, do mestre Sui, não deve ter sido uma mera escolha, ele deveria saber muito bem o que viria pela frente. O Ayashi ensinou a Takata, que era japonesa de origem, mas vivia nos Estados Unidos, Havaí. Ou seja, ofereceu o Reiki para uma estrangeira. Algo muito que contraria muito a cultura japonesa. Ainda hoje isso é complicado. A Gakkai ainda hoje está fechada. Não se sabe o que a Gakkai faz. A gente tem alguns mestres que soltam algumas informações aqui e ali, mas não há aquela boa vontade de compartilhar e de abrir essas informações todas. Então a Gakkai se fechou. Era só japonês escolhido a dedo. E isso criou uma série de inconvenientes no Reiki, né? Uma série de inconvenientes. Bom, 26 Ayashi criou a escola dele. Em 38 a Takata, 35, 36 a Takata veio para o Japão para se tratar, começou a se formar no Reiki, fez os níveis, avançou, e depois ela volta para o Havaí e começa a aplicar o Reiki, começa a ensinar um pouquinho o Reiki, e lá em 1970 ela vai começar a formar os mestres. Nós temos um períodozinho ali em que ela apenas ensinava, tratava, mas não formava mestres e não permitia também essa abertura maior por parte do Reiki. Então, o mestre Sui, ele teve essa visão, uma visão muito diferente da cultura dele, né, que eu gostaria de mencionar, de abrir esse conhecimento, de abrir a técnica e de permitir que ela se expandisse. Nós temos hoje o Reiki no mundo inteiro, nos mais diversos países, nas mais diversas crenças, classes sociais, opções de mestres. Nós temos mais de 500 sistemas que foram criados a partir de todo o movimento ali, na década de 70, 80, 90, que o Reiki se popularizou bastante, e a partir disso se abriu muita possibilidade de outras pessoas também criarem sistemas, né? Também começarem a trabalhar com energia.
Então, hoje mais de 500 sistemas diferentes. Não são reiki, são coisas bem diferentes, algumas totalmente inúteis e outras muito boas, mas resultado dessa visão que o Mestre Sui teve, de abrir o reiki, de compartilhar essa informação, de compartilhar essa energia, de compartilhar essa técnica. Então eu vejo que mais do que a gente agradecer ao Mestre Sui por ter criado o reiki, né, por ter formalizado esse sistema, ele possibilitar essa abertura, possibilitar esse compartilhar dessa energia, dessa técnica pelo mundo todo e trazendo cada vez mais benefícios, né? O reiki passa por uma fase de cura muito marcante, vendido como cura, e hoje a gente vê um movimento de reiki como autoconhecimento, como despertar, como iluminação, algo pessoal, que a gente, ao seguir nesse caminho, a gente compartilha isso com todas as pessoas. Então, é todo um caminho, né? Todo um caminho do reiki se disseminando, se espalhando, se perdendo aqui ou ali mitos, ideias mirabolantes, uma retomada com alguns mestres que voltam ao Japão, buscam informações, entram em contato, né? Como eu mencionei, o mestre Frank, o mestre John no Brasil, popularizando, trazendo mais informação coerente, racional, informação lúcida e verdadeira, e oferecendo para as pessoas, porque muita gente não se aproximava do reiki antigamente por esse misticismo todo, oferecendo para todos nós essa técnica fantástica que cada dia conquista mais as pessoas, não por fama, não por palavras bonitas, mas por uma eficiência fantástica, por uma capacidade fantástica de oferecer energia, oferecer atenção e cuidado para com o outro, né? Que o reiki permite todo o reikiano, e que, além disso, essa possibilidade de autoconhecimento, esse lado mais introspectivo que o reikiano vai desenvolvendo de se conhecer, e a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo cada vez mais. Então, um agradecimento especial, né, ao Mestre Sui, não só por ter criado esse sistema, mas por ter tido essa visão que permitiu a ele abrir o reiki e permitiu que o reiki se espalhasse pelo mundo todo. Gratidão a todos também e até a próxima.